Uma boa noite para vocês, entusiastas de Kings League Brasil e no mundo. Estamos aqui com mais um episódio de Kings Leigos. Hoje é dia 12 de maio, acabou de rolar as semifinais. Temos finalistas, temos os 4 representantes do Mundial do Brasil, temos representantes dos outros países também. E eu queria perguntar pro meu amigo Pedrão, que tá ali com uma vela. O que aconteceu, Pedrão? O que aconteceu nas quartas de final? Que o Dendele se classificou pra tomar apavoro e tudo É, mais. Eu estou em luto. Nada a declarar por enquanto. finalzinha G3X e Fúria, como esperado, né? Como esperado, a G3X vindo aí pra conquistar 2 títulos, né? O Kings League Brasil e Kings League Clubs World Cup. Eu avisei desde o começo, Dendele. Desde o começo não, desde a quarta rodada que o Dendele tava na França, porra. Tuco e Acorda, companhia. Pedrão, já são 9. Acorda, Pedrão. Não consigo mais, nem consigo apagar essa porra agora. Acorda, Pedrão. Mais um gol do Apagou. Lucas Hector. Eu acho. Nossa, agora vai ficar cheio de fumaça meu quarto. Porra. Rapaziada, a vida é muito dura, a vida é muito triste. Eu vou ter coisa pra falar. Mas antes eu vou acender minha luz. Ainda bem que é o último jogo das quartas, né? Que ele tem coisas pra falar. Então, ele vai ter um tempo pra. Vai ter um tempo pra pensar, pra ver se ele quer falar o que ele pensou em falar mesmo. Mas começou os playoffs, não temos mais tabela, não temos mais saldo de gols, agora é tudo ou nada. Pra muitos nada, pra alguns mais do que tudo. E começando pra Desimpedidos 5, Capim 4, o Desimpedidos das Ruas foi o segundo time brasileiro classificado para o Mundial de Clubes em Paris. Toguro baterá pênalti em ruas parisienses. Acho que foi um time que foi ganhando respeito do público da Kings League no geral com o tempo. Conseguiram uma classificação merecida. E eu consegui errar os 3 palpites das quartas de final. Não é qualquer um que consegue esse feito, né? Eu Incrível. devo ter errado também. Se pá que eu devo ter também, mano. Mas eu falo Todo mundo com. acertou, né? Vocês dois Eu falei que acertaram eu Desimpedidos. Acertamos os os impedidos. a gente acertou. Mas eu falo aqui com pesar, sem desmerecer os impedidos, passaram a mão no meu capim. Não. Oh, Passaram a passando a mão mão no burro. passaram a mão no capim que num lance antes de acabar o primeiro tempo teve um pênalti no capim que não foi chamado nem pro VAR. E depois desse pênalti saiu um gol dos impedidos que foi lá remontada. John Vlogs ficou revoltadíssimo, com razão. Com razão total. E esse lance já tinha sido um pênalti, mas por sorte o Por GB sorte fez entrou. o gol em seguida. Mas o juiz já tinha feito assim, ó. Nada, nada. Tava numa má vontade com o meu capim. Já fazia um tempo, né, que o Capim estava envolvido em polêmicas de arbitragem e o Desimpedidos também, só que em polêmicas de arbitragem a favor, né? Vamos lembrar que no jogo contra a G3X foi quando o Gaules saiu puto, Olha aí, saiu ó. xingando Olha aí, todo ó. mundo. Foi pênalti pra Pênalti caralho. claro, pênalti claro. E logo depois do pênalti claro, o gol do Desimpedidos. Passaram a mão no meu Capim. Nada. É. Já tinha perdido a jogada. Da parte do Capim, muito decepcionante, né? Você abriu um 3-0 ali com uma imposição em bom volume de jogo. Assim, lógico, teve o lance duvidoso da arbitragem, mas acho que não é Não justificativa. justifica. Você abriu um 3-0, tomar a virada, sendo que nenhum dos gols do outro time foi em gol dobro, né? Acho que nada Assim, justifica. Por placar da partida, concordo bastante. Mas assim, eu acho que foi só um resultado que concretizou o que foi a campanha dos dois times, né? Sim. Desimpedidos aí numa crescente gigantesca nessa reta final, enquanto o Capim sempre estava capengando ali para conseguir essa vaga no playoff. Sempre uma E, incógnita, né? Exato, exato. Chegou lá, o John Vlogs fez sua festa, mas é isso, acabou-se. Agora é foco no próximo split. Foi mal, Pichu. Pode ir? Não, eu falei brincando, né, que passando a mão no capim, mas nada justifica você tomar uma virada de 3 gols de vantagem, né?
Você pode, Em uma assim... partida de mata-mata ainda por cima. É óbvio que muda muito um jogo que vai pra 4-0, um primeiro tempo que acaba 4-0 terminando 3-1, mas, pô, injustificável você sentir tanto isso. Você vê que o time do Capim era um pré-pênalti e virou outro depois, não sei, entrou muito na mente deles esse rolê de arbitragem, não sei se reflete de fora pra dentro. Mas é um time que acabou sentindo muito e o Desimpedidos fazendo o que fez até na fase de grupos mesmo, passou o carro depois. E Aproveitar merecido. já a imagem, eu gostei muito das duas cobranças de pênalti presidente dessa partida. Foram muito Que os boas, foram dois muito deixaram boas. pro minuto quase 36 ali. E os dois bateram descalço, o Toguro descalço e sem camisa. Meteu uma sapatada no meio do gol. Acho que foi o primeiro gol de pênalti do John, Sensacional. né? Acho que foi. É, era sempre o Do Luva que tava Toguro. batendo, né? Aí ele tinha Então. batido um, acho que tinha perdido. Muito bem E batido o do Toguro, Toguro, agora que eu lembrei. Acho que pegou no travessão, né? Não, ele só. ele chutou forte no meio. É aquela que fica feio pro goleiro, né? Chapadinha, chapadinha. E o Barata que sempre escolhe um lado. Você é o próximo, Meteu Chris Você é o próximo Guedes. Chris Guedes, mas agora que a gente já sabe o resultado, F pro Toguro, É, né? Dizem as más línguas, né, inclusive, que o Toguro, na realzão, o cara é tipo, porra, jogador ali, né, né, ele tem o entendimento do futebol, ele só Momentos não pratica decisivos, ali pra né? galera pensar que ele é bagre, entendeu? é uma estratégia Na, bem usada aí, então, né? Uma sim, mas falaram estratégia que ele tem, porra, lagaulês, tem. né? No Mas falaram que Mundial. ele tem quadra de futebol na casa dele, que ele, porra, jogava ali na Várzea desde sempre, ali, pá, tá ligado? Óbvio que nada muito sério, né, mas não é esse. Porque, né, quem joga futebol sabe que, tipo, o toque na bola de quem joga futebol é diferente, tá ligado? De quem, obviamente, não é familiarizado ali com o Então fute. você tá falando La que o pelota. Toguro fazer os gols de pênaltis não é zebra. Não, é estratégia. Sabe o que é zebra? Nivelados e fluxo. Ah, tá. Sim, verdade. É. Nivelados 1, fluxo 4. É. Um Eu avisei que seria o fim. jogo mais disputado dessas semifinais. Sim, um fim muito melancólico pro bom time do Nivelados, que vinha sendo um dos times mais consistentes na fase de liga, né? Mas que acabou não conseguindo a esperada vaga pro Mundial. Acabou sentindo no jogo contra o Fluxo, perdeu de 4-1, saiu perdendo de 1-0, chegou o empate, mas depois foi bem no detalhe. Acho que apesar de ser um 4-1, foi um placar, foi um jogo, né, bem mata-mata, por assim dizer, porque no segundo tempo os gols do Fluxo foi um gol de shootout e um gol já bem perto do finalzinho, né? O Fluxo também teve boa parte do segundo tempo com o jogador a menos. E mesmo Teve um assim, amarelo ali no comecinho do segundo tempo e já ali pra metade mais ou menos. Mas eles conseguiram controlar bem o jogo, segurar o resultado e carimbar a vaga em Paris. O Fluxo que foi tanto criticado por nós, vencendo o Nivelados que bom, foi muito elogiado, né? criticado na questão coletiva, né? Porque a gente sempre falou que o time do Fluxo tinha bons jogadores individualmente. Tem o Bolt, que é Sim. um rei do X1. O Elber Júnior sempre mostrou chaveiro. E faltava a liga. Eu não sei se ainda deu a liga, mas foi o suficiente, né? Pra garantir essa vaga na França. Um É, time que não trocou o Wild Cards, né? não trocou, desde o começo os mesmos. E o Nivelado acabou demonstrando alguns pontos fracos que a gente também já falou aqui em vídeo, né? Que quando sai atrás, sente que não Não consegue consegue buscar. buscar. E aí. Faz o gol de empate e já toma o gol pra ficar atrás no placar logo em seguida. O Nivelados é um time que gosta de jogar no conforto, óbvio, todos gostam, mas é um time que não demonstrou ainda aquele jogo que você fala, pô, buscamos, corremos atrás, enquanto o Fluxo já buscou o jogo em último minuto. O Fluxo se mostrou um time cascudo pelo que passou pelo campeonato. E, infelizmente, o Nivelados acabou escorregando aí
Mas fica aí o saldo Fluxo positivo, muito né? encaixado. Saldo Fica o positivo, saldo saldo positivo pro positivo. Nivelados pro próximo draft. Acho que vem aí pra corrigir os erros, né? Melhor corrigir os erros antes que sejam tarde demais. E não só pro Como próximo foi. draft, né? Mas até a pontuação, que influencia muito em uma possível classificação pro Mundial no próximo split. Que a É, não partir do sabemos próximo. ainda. A partir do próximo split, Sim. tudo já indica que a somatória de pontos pro Mundial já começa a contar. Então, Assim como nas outras ligas, né? Espanha e Américas. pô, ponto positivaço aí pro Nivelados. Pô, pra quem falou que eles não iam longe, chegaram numas quartas de final. Tipo, se você olha com uma perspectiva do começo do campeonato, mérito total Nivelados. Se você olha pra uma perspectiva do que foi o campeonato e pro que é, F pro que foi, né? Você vê como Sim. a perspectiva no futebol é dura, né? Se você fala no começo do campeonato que o Nivelados ia chegar numas quartas de final e ia acabar caindo pro fluxo, infelizmente, você ia falar lunático, louco. Nunca Lunático, que, tá nunca que maluco. o Nivelados e o fluxo iam chegar numas quartas de final. Aí você fala, pô, o Nivelados caiu pro fluxo numas quartas. Pô, zebra, como que perde? Nossa, diretoria Jim Carrey, loucura, né? Como é a perspectiva no Ah, futebol. as coisas mudam muito e muito rápido, né? Não é loucura. Falando em diretoria Jim Carrey, né? Falando em diretoria Jim Caralho, Carrey, calma aí, cara. Eu nem falei nada do jogo do Você Nivelados quer... ainda. Porra, cara. tem que poupar saliva, né? É, você tem Porra, muito cara, pra porra. falar, você tem muito pra falar. Não, Mas foda-se fale, dê também, seu não ponto. quero Não, saber não, desse dê jogo seu também, ponto, dê cara. seu ponto, dê seu ponto. Perdão, Pedro. Não, cara, eu tava até preparando uma frase aqui, cara. Porra. Fale, perdão. Boas defesas ganham campeonatos, mas bons ataques ganham jogos. E a partir do momento que isso aí vira mata-mata, o bom ataque e o bom futebol venceram. Acho que é muito o que vocês já falaram, né? O time do Nivelados ali, ele quando não sai ali na frente, ele tem essa dificuldade de conseguir voltar atrás, muito mérito pro fluxo e foda-se, já que vocês querem falar logo do próximo Não, jogo, não, não, vambora. não, não. Pode ir. Não, 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 que acabou, isso, acabou, cara? acabou. Não, não quero mais também, não quero mais também. Pô, então pode emendar, Pedrão. Pode puxar, Pedrão. Caralho, cara, esse jogo. Muitas coisas a falar desse jogo. Muitas tomadas de decisões, muitas A começar pelo bizarrices. placar. É, o placar foi 8-4, mas aqui é aquilo, né? O jogo chegou no gol doble lá 6-4, né? E aí, cara, perder de 15-4 ou de 5-4 não faz diferença, né? Quem ganha, ganha, quem E perde, toma gol do perde. Hector. É. E, cara, esse disparado é o maior desastre de toda essa Kings League, né? Não importa assim o que falem, mano. O CEO do Real Elite pode literalmente dar um tiro no estagiário que não vai ser pior do que foi esse jogo. E muitos pontos, né? Um time que inicialmente ali, né, foi formado com a ideia de ser campeão do mundo, né? Que foi isso que o Gaules vendeu aí pra gente, né? Que, pô, foi um time montado pra ser o melhor time do mundo e tá aí perdendo ali numas quartas de final, ficando ali, né, top 7-8 do campeonato, não, 6-7 ali do campeonato, né? Primeiro ponto mais gritante ali é a escalação do Kelvin, né? O Kelvin tinha, né, voltado a sentir dores ali da lesão que ele teve. E ele, cara, o Gaules até falou ali num trecho ali na stream, né? Ele perguntou pro Kelvin de 0 a 100 o quanto que ele tava. E o Kelvin falou 15. Que já não é uma coisa boa. Aí chega ali no começo do jogo, o Gaules lê lá um atestado ali do que é. Aqueles atestados ali que você manda pra sua chefe quando você quer, né, dar um migué. Gripe, né, atestado. Aí tava lá, um atestadozinho falando lá que o Kelvin tinha que ter ali, né, Pedrão, 4 dias off. só Oi. uma informação sobre o atestado. Quem fez esse atestado foi o Toro Louco, Ah, legal. falando que o Kelvin não tinha que Não, jogar mas contra o diferente. Dendê. A questão não é do atestado em si, por isso que eu falei do atestado do Miguel, tá ligado? Mas o rolê é que né, tipo, o Gaules fez toda a cena, rasgando ali o atestado e tudo mais. Só que, cara, é que é difícil também, sabe? Porque, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Kelvin é um jogador diferente. Mas qual que é o problema? A gente pensava que o Kelvin era um alienígena, né? E a verdade é que o Kelvin não está para a Kings League, assim como, por exemplo, o Messi ou o Cristiano Ronaldo estão para o futebol. Por mais que ele seja ali o melhor jogador de Kings League do mundo, ele não é, tipo, indiscutivelmente o único par. Existem outros jogadores que são também muito bons, né? Talvez não no mesmo nível, mas muito próximo, né?
muito provavelmente, se o Kelvin não tivesse jogado, tivesse entrado ali o GG, talvez, né? E o G3X perdesse da mesma forma, eu ia estar aqui falando que 15% do Kelvin já era melhor que o GG inteiro, né? Mas são aquelas decisões de futebol que, cara, quando você erra você é burro e quando você acerta você é gênio, né? O Kelvin tem estrela, podia ter sobrado uma bola pra ele e ele podia ter feito o gol. Nesse caso ali, velho Vamp, Pocão, toda a comissão, gênios. Mas o que importa, né, como muito diz o Gaules, né, que é um cara da competição, o que importa é o resultado. E o resultado é a derrota, então, ou seja, foram burros, né? O GG inclusive foi para São Paulo, né? Pagaram ali a passagem pro GG, trouxeram ele para treinar e tudo mais, né, para ficar ali de reserva caso alguma coisa acontecesse, caso decidisse que o Kelvin não ia para jogo. Mas ele acabou sendo para jogo, o GG ficou lá, né, não fazendo nada e deu o que deu, né? O Kelvin inclusive perdendo shootouts. Apesar de que isso não sei se necessariamente relaciona a lesão, mas né, um pouquinho sempre relaciona. E ele jogando ali, né, grande parte do tempo morto, sendo Nem um jogou, ele nem peso ali em jogou. campo. Exatamente. Inclusive, até, cara, a escalação dele no escalonado, né, que é tipo o momento que mais exige do físico dos jogadores, naquele 1v1, 2v2, 3v3. Colocar o Kelvin pra jogar ali nesse momento de escalonado é uma das Loucura. piores decisões que eu já vi na minha vida. E você percebia que ele não estava conseguindo jogar, né? Teve uma hora ali no escalonado no 2x2 que ele tentou ciscar e não foi pra cima, perdeu a bola. E eu vou Então, além. Que bom que a gente tá aqui pra falar do resultado ruim e não de uma lesão. Porque você colocar um jogador que não tá bem fisicamente pra jogar um esporte de alta performance, de alto rendimento, de alta intensidade, você corre o risco de piorar ainda a situação, né? De tornar uma situação ruim em algo pavoroso, como a gente vê acontecendo direto no futebol, né? Uhum. E o- Então, pô, ainda bem que a gente tá falando do baixo desempenho da G3X e não de um Com desastre que certeza, poderia ter com acontecido com o certeza. Kelvin. E outro ponto também, né? É sempre bom deixar isso aqui muito claro, tá? O Kelvin não tem nenhuma culpa nisso. Isso é uma decisão que vai literalmente ali apenas da comissão. É, eu vi muita gente falando que o Kelvin insistiu pra jogar, que o Kelvin isso, que o Kelvin aquilo. O E jogador sempre vai insistir pra jogar, né? exato, exato. Cara, tipo, isso aí, eu ficaria assustado se o Kelvin não quisesse jogar, né? Se o Kelvin tivesse ali, porra, com, sei lá, mano, o cara partiu a perna em dois e não tivesse querendo jogar, aí sim eu ia estranhar, né? Mas não é o papel dele decidir quem joga ou não. O papel de decidir quem joga ou não é do velho Vamp, do Apocão e do Roma. Eles três que são ali a comissão, tem mais analistas, né, enfim. E eles decidiram pelo Kelvin jogar, tá? Essa questão de egoísmo, né, que eu ouvi falando, não, o Kelvin foi egoísta, ele pô, basicamente se colocou pra jogar, isso aí não existe, né? Tanto que um egoísmo ali, né, ele tem que, todo jogador tem que ser um pouquinho egoísta nesse sentido de tipo, porra, querer tá lá, querer fazer o que pode, querer ser o pá ali, tá ligado? Isso faz parte do esporte como um todo. Quem não tem isso aí também não tem ambição e né, não desponta e não é um grande craque como por exemplo o Kelvin é. Mas cara, a conclusão que eu tiro disso tudo, né, ainda tem, né, eu tô falando bastante aqui, mas sobre o jogo assim ainda nem não, falei pode muita falar. coisa, né. Mas eu concluí duas coisas muito fortes nesse jogo, né. Primeiro que o, o Kelvin ele é um humano, né, e ele não é tão melhor assim que todos os outros, como eu pensava que era. E, ah, e segundo também, né, que eu talvez assim, né, óbvio, né, não vai apagar toda a campanha que a G3X fez, que foi uma ótima campanha, né. Não foi excelente porque não ficou em primeiro, mas foi uma ótima campanha. E isso aí não apaga o excelente campeonato que fez toda a comissão da G3X. Mas no momento que eles precisavam acertar, eles erraram e no fim das contas é isso que decide quem está em Paris ou não. Não adianta você acertar por 9 rodadas e na rodada que realmente vale ali, né? É aquele famoso, né? Pô, o cara acertou tudo, só errou quando valia a paz mundial e a fome no mundo. Né? Então, enfim, essas duas conclusões aí que eu tiro do jogo. É, eu concordo com bastante coisas que o Pedrão falou. Vou por só uma vírgulazinha ou outra. É, eu acho que foi um split muito atípico pro G3X, né? Ah, Querendo com ou não, certeza, você com começa certeza. o campeonato sem o seu principal jogador, que ele vem de uma lesão dos Estados Unidos. Aí durante você perde o seu segundo melhor jogador, você perde os dois melhores jogadores do mundo durante o campeonato e mesmo assim consegue fazer uma pontuação legal.
Faz um jogo... Achar peças pra repor ao nível, né? Então, tem o Tom. A gente pode falar do Rufino, que, pô, pra mim ele é craque, mas eu acho que ele acaba perdendo um pouco de espaço. Nos Com a volta do wildcards do Andres e do Kelvin, G3X, né? eu acho que, pô, você tem um trio ofensivo que é Tom, Kelvin e Andreas é muito forte e ainda você consegue achar em mercado alguém que consegue fazer a do Rufino, não na qualidade que ele tem, mas consegue fazer uma saída honesta, mas é, é isso que eu tenho pra falar do G3X. Eu não sofri G3X, eu acho que foi vexame você ter um time que é do G3, do nível do G3X, independente dos problemas, e não chegar numa semi, não classificar pro Mundial. É vergonhoso, não desmerecendo o Dendele, independente disso, pô, porque eu tenho muitas coisas pra falar do Dendele também, mas no G3X eu acho que é isso. Eu quero ver um split do G3X honesto, né? Com o Andreas, com o Kelvin na sua melhor condição, com o Tom ou o Rufino, não sei quem vai ficar, não sei qual vai ser a escolha do G3X, como eles vão trabalhar isso. Se eles vão ficar com os quatro e vão escolhendo por jogo quem vai jogar qual jogo, que também é muito forte você ter essa opção. Pô, você tem um Wembley e um Keno, vai ter um draft, vai ter draft, vai ter mercado. Isso já é garantido porque tem dois times chegando pro segundo split. Já vi muita gente conversando. Às vezes, eu vi um vídeo do velho Vamp lamentando ter esse draft, mas eu acho que esse jogo foi um choque de realidade pro VVV e falou: opa, talvez esse draft não seja tão ruim. Você tira um. Sem. Ó, galera, eu não tô desmerecendo jogador nenhum aqui. Eu só tô falando do meu ponto de vista com relação aos dois últimos jogos, onde você dá destaque pros draftados, tanto nesse jogo contra o Dendele, por causa do Kelvin ser um wildcard a menos, porque ele não tinha condição de jogo, tanto no jogo contra o Nivelados, que foi um jogo onde o G3X poupou o jogador. E aí você tem uma ênfase nos draftados, onde você consegue notar, mas o G3X foi muito abaixo. Não, não ironicamente, foi os dois jogos que perderam, né? Foi quando dependeu mais dos draftados. Você tem o Agnello, você tem um Lui. Ou pra mim, o de destaque dos draftados é o Lucas Toro. Pô, ele sempre correspondeu muito bem quando entrou no lugar do Wembley. Ele é um zagueiraço. Mas o Lui não conseguiu jogar direito, acho que ele também começou lesionado e não conseguiu voltar à forma. O Agnello, ele. Né, tá ligado? Ele faz a dele, mas. O... A cara do Pedrão. Tem o NK que, pô, fez um gol contra o Nivelados, mas ele ainda precisa mostrar mais. Eu acho que, pô, tem um Cassiano também que teve a chance de fazer um gol contra o Nivelados e perdeu. Pô, tem. É uma análise muito complexa, né? Que agora a comissão do G3X vai ter que fazer. Qual vai ser os três jogadores que eles vão liberar pro draft? Quem ele vai pegar, quem eles vão. Os valores de mercado. Tem muito jogador bom pro G3X estar de olho aí, que talvez não tenha a valorização certa dos times, né? Você tem. Eu ia falar um Douglinhas, mas você não tem mais um Douglinhas, porque o Douglinhas vai ser o wildcard Esse no já foi. México. Tem um Luquinhas. É que o Luquinhas faz a do Andreas, né? Mas, pô, eu não sei se ele vai querer ser reserva. Mas tem um Luquinhas, eu não sei como funciona o mercado, né? Se pagou, tem que ir. Ou se o jogador e a comissão tem a opção de aceitar ou não. Eu não sei nada do mercado ainda, eu só sei que vai ter. Vai ter um draft novo com jogadores novos. Então, pô, vamos ver aí como vai vir esse G3X pós-draft. Tem um murmurinho se vai ou não ser convidado para repescagem global. Mas e para não falarem, né, acontece em todas as Kings World Club, toda Copa do Mundo de clube da Kings League, aparentemente na segunda, né? A primeira já teve uma repescagem de clubes, então aparentemente não é algo tipo favorecendo G3X e nivelados, não sei quem vai ser os convidados para repescagem. Talvez sejam os dois por causa das pontuações, que é o segundo e o terceiro colocado da liga, para essa repescagem global. E vamos ver aí como vai ser, se vai sair do rumor, se vai acontecer mesmo. E é isso que eu tenho pra falar do G3X. Bons Sobre a pontos. Eu só queria- repescagem, eu acho que é bem capaz de acontecer, mas não acho que vão. Se for mais de uma vaga, eu acho que já é muito.
Porque ainda tem 5 wildcards e eles ocupariam vaga desses wildcards, né? Então eu acho que seria no máximo uma ou duas vagas só se fosse acontecer essa tal de repescagem aí. Mas é bem provável que aconteça, né? Ah, qualquer coisa que criem. Se a FIFA cria uma regra pra botar o Messi pra jogar o Mundial, por que, que o Piquet não pode fazer pra botar o Cara, o AG3X, Piquet né? tá desesperado que o Gal não vai estar lá falando que tem 5 copas pro DJ Mario, mano. Eu tava vendo uma live do Liminha comentando Kings League, né? Aparentemente o Agüero, ele meio que usou de uma brecha de troca de liga pra ser convidado como wildcard, né? Aparentemente no último split. Até teve um rolê assim, né? Porque o Kun Sports ele não jogava a Jogavam Liga da Espanha, Américas, né? né? E se transferiu pra Isso. Espanha. Só que aí entrou como wildcard mesmo jogando a Espanha. Por causa que o Yamal também foi convidado, então eles quiseram convidar todos os times novos que estão entrando na Liga Espanha. Talvez convidem O do esses. Yamal que nem entrou na Liga Espanha ainda, né? É, então. Só existe o time, vai jogar o Mundial e nem jogou nenhum split da Liga Espanha Talvez a ainda. gente tenha esses dois times que vão entrar no normal. Brasil convidado para um wildcard de Mundial, igual foi Fúria G3X. Bom, Pode ser. mas a gente tem muita coisa para falar do Dendele aqui, né? Porque se de um lado foi vexame, do outro foi uma classificação heróica, né? Heróica, histórica, fora do script, não estava programado. Como eu disse no vídeo anterior, nível Leicester campeão inglês. E, cara, que trabalho incrível, né? Do time do Dendele, o Lucas Hector botando a bola debaixo do braço mais uma vez. O Luqueta na escola de pênaltis, né? Como diz o Pedrão, mais uma vez guardando dele também. E eu acho que dá pra falar melhor até quando a gente for falar da semifinal. Acho que dá pra guardar um pouco, mas os caras derrubaram a G3X. E não foi aquele jogo que, pô, Não foi o acaso. eles seguraram, fizeram os gols e seguraram, ou o G3X amassou. Não, foi um jogo totalmente controlado do Dendele, igual foi o primeiro tempo do primeiro jogo, só que nesse foi os dois tempos. A sensação que eu tinha assistindo o jogo é que o Dendele, pô, tava jogando o jogo deles. O G3X entrou no estilo de jogo do Dendele, que se você for ver tanto na semi também, é um jogo de jogadores mais experientes, aquele jogo mais provocativo, aquele jogo mais Libertadores de time sul-americano. E isso tudo vem daquilo que a gente já comentou durante o split, né? Eu acho que o Dendele é a base que mais tempo joga junto de todos os times. O Dendele pega uma base muito forte do Corinthians Sub-17, consegue a maioria dos jogadores, e aí você vê que é um time, é um dos times da liga que mais tem entrosamento em quadra. E isso, pô, se a gente for fazer um ranking de drafts, dá pra colocar o Dendele num top 3 drafts hoje. É chovendo molhado, né? É ser analista de resultado, mas é isso, né? O futebol são vários resultados, e são eles que têm que serem analisados, né? E o Lucas Hector vem isso. forte na briga por um MVP da Kings aí, dependendo do resultado da final. Eu vou defender Lucas Hector. Não é Eu acho que fácil não, você acho que fazer. mesmo o Zendele for campeão, ainda vai com o Elete. Não é muito fácil você fazer 2 gols numas quartas, eliminar o melhor time da liga e 4 gols numa semi. Pô, sou defensor de Lucas Hector aqui. Loucura. Pô, e o Dendele, pô, gigantesco. Gigantesco esse resultado pro Dendele. É. Próximo jogo. Ah, Tô lembrando puto que o Dendele começou perdendo pra Fúria, então tá com o roteiro completamente a favor do lado deles, né? Se você for Enfia o roteiro do cu, Vini. Você me iludiu, cara. Ó, você quer ver o roteiro? O roteiro do Dendele é bem interessante. Pior que é um bom roteiro mesmo. Ele perde no shootout pra Loud na 8ª rodada, o que cria as esperanças no Real Elite. E que vinha se concretizando. Eles começam perdendo o jogo pro Real Elite de 4-1, amasso do Real Elite, e o Real Elite começa a segurar, pênalti presidente, o Luqueta crava. Luqueta crava, o pênalti presidente, 4-2. 4-2. O empate garante a classificação do Dendele, a vitória. Pô, Teve o pênalti perdido Não, do Davizinho. teve o
o Real Elite perdeu 3 pênaltis, 2 do estagiário, 1 do Davi. E aí você vê, o empate era Dendele, a vitória era Real Elite, faltava 5 segundos para acabar o jogo, era o último ataque, o último lance. Gol de fora da área do Dendele num chute incrível achado. Gol do Dendele, 4-4, Dendele classificado no último lance. O que era festas pro Real Elite vira tragédia, vira desastre. E o Dendele e o Toro Louco faz a sua vítima ali no último lance. No último lance ele classifica, mas porra, em sétimo. Pega o segundo colocado. Até então a gente falava que era o melhor time do campeonato, analisando o jogo por jogo, tanto da Fúria quanto do G3X. Vinha numa crescente, perdeu pro Nivelados poupando, então não tem como analisar. E aí você pega essa diferença de cenário e eles amassam o G3X. Depois de ter perdido 9-1 na fase regular. Depois de perder de 9-1, foi um jogo unilateral. E aí garante essa vaga pra semi. Pô, o roteiro pro Dendele é roteiro de campeão, mano. Roteiro de campeão. É o campeão moral da Kings League Brasil já, né? É o campeão moral. Campeão moral, tamo nessa já. É o campeão moral, é o campeão moral. Independente do que aconteceu no Aliança, o Dendele fez um campeonato gigantesco. E eu sabia, viu, Luqueta? Eu tava com vocês aqui, ó. Aqui, ó. Eu cravei Tá de vocês no brincadeira. Mundial quando ninguém acreditava, tá bom? Ele não acreditava. Vamos, Dendele, é touro louco, porra. Mas E fechadão com o Luqueta, mano. Fechadão com o Luqueta, com certeza. E nas semifinais, que foram realizadas nesse dia de hoje, 12 de maio, Fúria 6, Desimpedido 2. Mais do mesmo, Não tomando infelizmente não conhecimento, deu né? pro Desimpedidos. O Chris Guedes não chegou a vez dele, né? Assim, ele e o Real Madrid vão ficar esperando para chegar a vez deles juntos. Mais uma partidaça do Lelete, mais uma partida em que os wildcards da Fúria resolvem. Jefinho, Lelete e Lipão, os três marcando seus golos. É uma semifinal com cara de jogo normal, né? Acho Cara, que... eu cheguei a acreditar num milagre em 2 lances. Nesse lance aí, que foi 1-0 Desimpedidos. Mas aí, tipo assim, no lance que foi 1-0 Desimpedidos, os caras anularam o gol do Desimpedidos e marcaram um pênalti pra Fúria. Então, além de ter um gol anulado, eles tomaram um pênalti contra. E aí, no segundo momento, que aconteceu praticamente a mesma coisa. O Desimpedidos fez um gol que foi anulado e logo em seguida a Fúria fez outro gol. Então, tipo assim, eu cheguei a sonhar por uns 15 segundos ali em cada lance, mano. Foi uma boa sensação, foi uma boa sensação. Pô, o Jonatas Batman, ele queria muito esse jogo. Ele queria muito. Pena que ele tava querendo sozinho. Mas ele queria. Faltou a presença dos seus companheiros, né? Teve um dia de Douglinhas, Jonatas Batman. Ó, é nesse lance aí agora, vamos ver se vai aparecer. E o Lelete que tava num mau jogo quando você vai ver 2 gols do cara. Ah, Tá nem muito apareceu. iluminado. Tá iluminado e a Fúria voltou a sofrer pouco, né? A gente falou que a Fúria devia usar esse tempo aí que eles iam ter, né? Um tempinho a mais pra descansar pra Apareceu. semifinal. Parece que deu certo. Não sei se rolou alguma conversa diferente, se fizeram alguma coisa diferente ali, mas a Fúria parece mais centrada de novo e tem tudo pra fazer uma grande final, né? Conseguiu a classificação esperada, conseguiram o que queriam. Seguem É o favorito, invictos, né? Seguem invictos no tempo regulamentar. É o grande favorito, vai vir como favorito, mas o touro louco está aí, né? Pichu, faz favor, volta ali antes desse Eu gol aí, vi. por favor. O Jonatas Olha isso aí, Batman que Vini, olha isso aí, Vini. fez 3 gols pra Não, valer calma, um, volta né? antes, volta antes. Vai no gol dos Desimpedidos, vai no gol dos Desimpedidos. Aí, ó. Calma, ó, escalonado, pá, jogo Eu rolando, queria, pá, eles deram gol. impedimento do Golaço. Marcelinho 18,50 antes, né? gol, 18,50 gol. Aí, pá, os caras malucos, 19 minutos, impedimento. 19,6. F. 19,20. Gol dos caras. E foi assim o primeiro gol É. também, né? E aí já era, né?
Então, foram os únicos, sei lá, foram os 20 segundos ali do primeiro lance antes de anular e Um marcar o bagulho pênalti. que eu tô E os 20 percebendo. segundos ali entre a anulação e o gol dos Uma caras. coisa que eu tô Você vê em um percebendo. intervalo de 20 segundos e de 2-2 pra 3-1 pro time adversário, né? Eu tenho 2x1 percebido. nada, quer dizer, 2x2 nada, era pra ser 2x1 pro Desimpedidos, né? Não, 2x0, porque daí. Era 3x0 não dos teve- A impedidos. Fúria não. Era 3x0. Eu tô percebendo que os times estão sentindo muito quando começa a achar que o árbitro tá na tua maldade. Quando você começa a sentir que tá sendo prejudicado, eu tenho percebido que os times têm sentido muito isso durante o campeonato inteiro. E é na hora quando você precisa do gol, você pede o pênalti pro presidente. Pô, Yuri, você arrancou 20 quilos de terra aí, pô. Feio, feio. Acho que o pior pênalti batido aí na. O nessa Yuri Kings vem League, eu acho. sendo o pior batedor de pênaltis presidentes. Acho que é pior até que a Nive e que a Ludmilla. Então, Que bateram um cada. que bateram um. Respeito com a Mas- Nive Ludmilla, os pênaltis dela foi bom, mano. Não O foi da ruim, Ludmilla foi bom mesmo. O da Ludmilla foi bom. não. O da Nive foi um NT ali, vai. É que o da Nive ela telegrafou onde ela ia bater, né? Isso que é foda. Mas aí E- Mano, eu acabei de ver que eu sujei meu mousepad com o fósforo que eu usei pra acender a porra da vela. Boa, Pedro. Tô puto também. Boa, velho. O importante é que É... Nossa, que golzinho. Tinha que ter deixado o Toguro bater esse pênalti descalço aí. pô, o cara bateu os dois últimos, fez 2 gols, tinha que deixar o cara bater, pô. É, tinha que ter O cara deixado. tava de super-homem, ia ser todo um. Mas Pro Desimpedidos é um saldo muito positivo. Entra muito naquela que a gente NT, falou do NT. Nivelados. mais ainda, eu De acho. que. É mais ainda, né? Se a gente falasse. Então, uma das semifinais do Kings League Brasil vai ser Fúria e Desimpedidos GOT. Não, se a gente faz Acho impedidos, que- tava na França no primeiro vídeo. Era Não, loucura. era loucura, era loucura. Era papo de maluco, né? Tinha que ter gravado um vídeo falando que não, gravaram um vídeo falando que cada um ia jogar o Mundial e iam acabar acertando. Ô, papo reto, E- posso ser um pouco polêmico aqui também? Lembrei de uma parada. Pode? Chris Guedes chato pra caralho, bicho. Mano, Mala. Cara, na moral, cara, inacreditável. O Toguro foi lá, pá, zoar ele, veio com roupa de super-homem, não sei o que. O cara na entrevista ali no tapete ali antes do jogo, né, chegou e falou: Toguro, vou te falar, hein, tá chato pra caramba esses últimos dias aí. Cara, chatíssimo. Aí pá, faz o gol, vai tipo assim, vai lá, o Toguro. Porra, o cara não sabe brincar, cara. É o homem do zero carisma, mano. É igual aquela criança mimada que gosta de zoar os outros, mas não gosta de ser zoado, né? Então, mano, nessa pegada. É foda. É duro, né? É duro. Infelizmente, galera, só dando uma explicação aqui. A Kings League Brasil não liberou os melhores momentos de fluxo dele ainda. Então, nesse momento da nossa. gravação, a gente vai estar deixando o jogo de fundo enquanto a gente comenta. Legal. A gente Pô, não esse é o pode melhor jogo pegar. disparado, cara. A gente não pode pegar os melhores momentos de outros canais, senão a gente toma copyright. Fi. Então vamos Valeu, deixando- Casimiro, tamo junto, viu? Deixando a Kings League aqui de fundo e comentar esse jogão, o melhor jogão do Global Playoffs até agora, os dois melhores praticados pelo Dendele. Então, pô, Lucas Hector, o herói do. Não foi o melhor jogo do Globo Playoffs. Vou falar sobre isso mais tarde. Teve o jogo do Stallions, né? Mas um dos melhores jogos do Global Playoffs aí. Dendele conseguindo sua vaga heróica no Allianz Na Parque. final, qualquer time que a gente falasse diferente de G3X e Fúria na final já seria meio loucura, né? E eu acho que mais loucura ainda é, mais uma vez falando, o jeito que o Dendele se classificou, toda a história que o Pichu narrou ali da Loud, Real Elite, depois contra a G3X. E o jogo contra o Fluxo foi outro jogo que teve esse teste a mais pro coração do torcedor do Dendele. O Dendele abre o 2-0, toma empate, toma virada e depois consegue a classificação com gols no final do jogo. Mais uma vez o Lucas Hector
Mostrando porque ele foi. Porque ele é o wild card, né? Foi poker do Lucas Hector, né? E Pô, todos os gols dos 30 pra em diante, né? 31, 33, 35, 38. co- Peguei os Ele, minutos ele aqui. fez a lá remontada do Dembele lá Paris Saint-Germain e Barcelona. Quando o jogo É, tava 5-2, ele falou: "Galera, relaxa, eu tô aqui". E aí é gol de pênalti e 3 golaços, golaços. Não foi qualquer gol, não foi qualquer gol. O Foi pelo último, menos mano. Puta que 2 pariu. golaços seguidos e o quarto ali pra sacramentar a vaga na final. Lucas Hector, o herói do Touro Louco aí nessa semi que tava desolada. Uma- parecia que ia dar fluxo, mas Lucas Hector mostrou para o que veio, a lá Lewandowski marcando 5 gols em 5 minutos na Bundesliga saindo do banco, botou a bola debaixo do braço e falou: "Ah, Lelete, pode esperar, a sua hora vai chegar. Vamos ver se a hora da fúria chega." Cara, eu não sei se vocês perceberam, mas quando o Fluxo fez o quinto gol, que ficou 5-2, cara, o Luqueta foi lá pro campo e começou a, tipo... E aí, rapaziada, vambora, pá, não vamos perder essa... Mano, começou, tipo, a incentivar todo mundo, assim, tipo... E isso aí, tipo, sem o jogo parar, assim, sei lá, a bola saiu no lateral, tá ligado? Ele só chegou assim, pulou ali, começou a conversar com todo mundo, pá. E ele é pra levantar ali o time de novo, cara. Eu achei muito foda. Cara, Isso o que ele Luqueta... perdeu o pênalti, né? E- Sim, fato. isso, Mano, ele o perdeu o Luqueta, pênalti. acho que, né, todo mundo concorda da unanimidade, 100% melhor presidente da Melhor liga, né? presidente da liga. Melhor Vem presidente da sendo um liga. dos grandes personagens, inclusive, né, da Kings League, por todo o envolvimento, Inclusive, pelos inclusive. pênaltis batidos, por todo o trabalho que ele vem feito. O que o Paulinho Louco acaba ficando meio escanteado, né? É, Mas por conta do destaque do Luqueta e não por falta do Paulinho Louco tá ali. Eu acho que o Luqueta realmente tem se destacado muito. Ele tem uma postura que se espera, né, de um presidente de Não Kings arrega o League. ele. pênalti, não arrega o Eu pênalti. não digo Não nem que arrega o ele vive a pênalti. Kings League, ele vive o den dele, né? Ele vive o time. Ele viveu dentro dele, Ele, sim. Cara, ele abraçou esse Cara, e time. pra mim é loucura, porque toda vez que eu via a cara do Luqueta, eu só conseguia pensar no vídeo do chá revelação no GTRP, e isso não saía da minha cabeça, cara. O Luqueta mostrou um lado dele que pouca gente conhecia, né? Ele que foi muito envolvido em polêmicas, tanto de RP, muitas tretas. Acabou vendo esse outro lado mais competitivo, um outro lado mais humano do Luqueta. E, pô, muito da hora ver esse lado dele. Eu Ele vou. chorando, Eu, gritando eu ali, porra. vou. Eu vou rasgando confessar que eu camisa. era meio hater do Luqueta por causa de tretas de outras coisas, mas, pô, ele conquistou legal nessa Kings League. Eu sou total touro louco nessa final, tô fechadão com o den dele. Pô, muito da hora conhecer esse outro lado dos presidentes. Que poucos presidentes demonstram. Inclusive, não sei se vocês viram depois que acabou o jogo, né? Primeiro que o Luqueta ele sai comemorando com a torcida, tipo, ele literalmente pula ali a redezinha que separa ali a torcida e vai junto ali da arquibancada, começa a torcer lá. E aí depois, quando ele sai de lá, ele pega ali uma faixa da dele e corre o campo inteiro, vai lá pra torcida do Fluxo e começa a mostrar ali o escudo ali do dele. Aí o bebê chega lá, puto, tira ali o negócio, começa a arrumar treta. Você consegue jogar lá rapidão, bicho, porque isso é uma cena muito boa, cara. Deu uma treta generalizada, deu uma treta Como tá generalizada. no final ali, eu acho que eles vão mostrar. Ou nada a ver. Aí, calma. No jogo anterior também ele Aí, coloca aí, andou coloca aí. ajoelhado na quadra, né? Andou, Não, andou, pagou andou. Aí, ó. mais de um Isso aí é o jogador. Luqueta. Olha aí, Vini. Isso aí é o Luqueta quando ele entrou no meio da galera, tá ligado? Eu acho que aqui não Aí. vai ter, mas eu consigo achar. Não sei se eu posso Tenta aí, não. mostrar. Dá uns 10 segundinhos pra frente. Uns 10 segundinhos pra frente. Eu acho que não mostrou. Aí, ó. Ele sai correndo. É. Aí, ó. Ele sai correndo o campo inteiro. Em Aí o bebê contexto, fica. Aí o bebê tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Aí começa uma treta, começa uma treta. Aí os caras tiram de lá. é, em defesa do Luqueta, né? Quando ele tava batendo o pênalti, a torcida do Fluxo tava mandando ele tomar no cu, né? Ei, Luqueta, vai tomar no cu. Aí ele falou, eu só fui mostrar o escudo do meu time. Não precisa defender o Luqueta. Eu tô aqui apoiando o Luqueta, cara. Que bagulho bom, Quer mano. ver, ó? Acho que tem aqui a entrevista do Luqueta. Vamos dar um espaço aí pro. Eu acho que é a primeira aspas que a gente abre aqui no canal. Vamos abrir aspas pro Luqueta. Legal, merece.
Vambora. Que beleza. Rafa Moraes. Ele vai, ó. Aí, ó. Ele foi lá e começou a incentivar geral. Que cara bom, mano. Que cara bom. O que tá segurando o microfone? Foda-se. Frio Luqueta. Sabe Frio muito, Luqueta. sabe Que muito. cara bom. Que cara Que bom. cara bom. Cara, é essa a mentalidade, é isso. E quem diria que teríamos uma final entre o primeiro contra o sétimo colocado da fase regular? Isso é Kings League, mano. Isso é Kings League. Isso é Kings League. E, pô, se fosse em outro momento, a gente ia estar falando que a Fúria é o favorito, claro. Mas. Não é. E Não é. É favorito. É o favorito. Mas eu não acho Pior que. que é. Pior que é. É favorito, é bem favorito, mas o Dendele já cometeu o crime, né? Não, Vamos saber se eles vão tentar vir pra cometer o crime novamente. e eu digo aqui, não pode dizer. Eu vou dizer agora, pra não ser oportunista e falar depois. A Fúria choca em finais. Eita. Eita! A Fúria Lembrando choca. que a final da Kings League Brasil é domingo, dia 18 de maio, às 20h30, horário de Brasília, lá no Allianz Parque. Então, Bicho. ali por volta de 21h40, mais ou menos, a gente já vai saber o campeão. Ô Pichu, de qual modalidade que você tá falando aí? Do quê? Da Fúria pipocando em finais. Do próprio Fut 7, né? Teve a Supercopa Desimpedidos, que a Fúria tava ganhando o Teve, jogo teve. e em 2 erros do dedo, né? Inclusive o Aham. dedo naquela época era da Fúria, agora na Kings League ele também foi draftado. Acabou escorregando e o Kelvin fez 2 gols. E as quartas de final até contra o próprio G3X, né? Essa Fúria tende Achei a... que você tava. Não, eu nem... Achei que você ia falar de alguma outra. Não. Ah, tá, não. Beleza. Porque o. Eu ia até falar, mano. Porra, se você estiver falando do CS, tá sendo muito generoso. Porque nem na final chega, mano. Não. Você chega Só ali perde nos antes. fases Não, só perde decisivos. Inclusive, é um A Fúria no roteiro... modo geral, cara. A Fúria no modo geral é uma org que fede fracasso, mano. É inacreditável, cara. Querendo ou não, existe um roteiro dos dois Você lados, acabou né? de cravar a Fúria campeã do Cravou, Mundial cravou de a Ah, Fúria. Kings se League. se pá, cravei. Não, vamos ver se Que bom, né? eles- Tomara Não, que se for seja no pra Mundial, trazer pro valeu. Brasil. Sim, Morgan certeza. brasileira. Se for no Mundial, valeu. Se for no Mundial, valeu. Mas é porque eu tenho muito trauma da Fúria do CS, cara. A Fúria do CS machuca muito o torcedor, mano. A Isso porque eu torço pra Fúria, tá? Tipo, no CS, é claro, né? Tipo, porra, eu tenho camisa autografada pelos caras e os caralho, mas, né? É foda. A Fúria tem um roteiro legal também, né? Justo por esse choque, né? Que eles apresentam, tem situações... em competições que, pô, eles... No jogo que eles realmente precisam, eles tendem a escorregar, tendem a tremer. Vai ser um jogo Jogar bem o legal. campeonato inteiro pra ali né, perder no num jogo momento, decisivo. Num jogo decisivo sentir. Fúria, pra mim, falando tudo isso, é a franca favorita, tá? O trio de wildcard da Fúria, pra mim, é melhor que o trio de wildcard do Dendele. O time melhor. draftado do Dendele pode ser melhor que o da Fúria. Vamos ver como vai ser o jogo. Mas, pô, Acho que não é. um jogo em aberto. Eu Toda acho que final vai, drafts equiparados. Toda final é jogada, né? Toda final é final. óbvio. E aí vamos ver o que dá. Eu posso Minha te dar uma torcida- certeza, Pichu. Minha torcida vai pro Touro Louco. Por tudo que passou, por todo o roteiro, por todo o envolvimento. Pô, o Luqueta ele conquistou muita gente nessa Kings League.
Desde quando ele desceu pra brigar com o juiz, quando ele desceu pra bater pênalti, provocou os outros presidentes, viveu a Kings League, viveu o den dele. E se ele não sei nem o que vai acontecer com o Allianz Parque se o Luqueta for campeão. Aquele estádio vai cair. Eu posso te dar uma certeza, E- Pichu. Qual? Eu te dou a certeza absoluta que vai chegar no minuto 38 e não vai ter, tipo, ninguém muito na frente. Vai ter jogo. Não vai ser sapeco, vai ser jogão. Vai Não, ser jogo não. jogado, vai ser jogo Vai jogado. chegar no minuto 38 tendo jogo. E vai ter ser gol o do Luqueta. supra-sumo de Kings League, né? E vai ter quê? Vai ter gol do Luqueta. Isso aí eu não posso garantir. Mas eu garanto Vai, um jogo vai. no minuto 38. Mais fé. É, só pra falar mais um pouco do Luqueta, ele foi um cara que foi conquistando e criando uma torcida muito grande e sólida, mesmo ele sem ser das grandes massas, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Coringa, porra, é um streamer muito grande, tem o próprio Gaules, tem a Ludmilla, o estagiário que é muito grande, né, nessa bolha, e o Luqueta, ele veio do GTRP ali, meio assim, né? Quem era do meio conhecia, muita gente que era do meio não era tão fã dele, como o próprio Pichu mesmo mencionou, e ele foi conquistando, né, esse espaço dele, e hoje acho que, porra, o Den dele tem uma das maiores E torcidas, se né? você for ver, quem é o cara que atrai multidão do den dele é o Paulinho Louco, né? É o Paulinho Louco, sim. Streamer, já ganhou o prêmio de streamer do ano. Então, Sim. pô, foi uma surpresa, pô, muito positiva do Luqueta, pô. Gostei legal de acompanhar esse lado do Luqueta com o den dele. Foi muito bacana. Vou torcer legal pro den dele. Fechadão com meus manos dentro deles. Inclusive, esse nome desse time aí é de alguma parada do GTA, É, inclusive, é. ou nada a ver? É gíria dele, né? Ele falava muito entendeu? den dele. Vamos Entendeu? den Mas dele. qual que den era o dele. contexto? Den dele, tipo, ir pra cima dos caras, tá ligado? E dentro dele. Den dele. Ah, Ah, porra. Lore Wiser que agora. beleza. Presente, cima né, mano? deles. Presente. Presente, professor. É. Valeu, né? E pra final, Fúria e Den dele. Acho que já falamos bastante das expectativas pra final. Alguém arrisca um placar? 6-5. Den dele. Minha torcida vai pro den dele, mas eu chuto um 6-4 Fúria. 4-4 e a Fúria ganha nos shootouts. Ó. Legal, legal. Quero alterar. Ué, Ele vai meter o 6-6 5 com e o Den dele dele ganha. ganha no Golden Goal. Nossa. Ó. 6-5 então, que é o placar que você falou. É, mas com gol no Golden Goal. Ele tirou. Forte. Com o Lucas Hector terminando como MVP do campeonato, né? Não, e acho que não termina. A não ser se ele, sei lá, faça chover nessa final. E vai o fazer. O Lelete tem tipo 6 MVP em 9 rodadas, pô. É. Em 10 jogos. É loucura mesmo. Não, o Lelete é o melhor jogador do campeonato. Eu falei, tô pelas trincheiras pelo Lucas Hector, mas não tem discussão. O Lelete É foda, é foda. é o melhor jogador desse campeonato. Pichu já puxou aí os classificados para a Copa do Mundo de Clubes? Já quer ir pra aí? Já puxei, tá aqui. A gente pode conversar. Já puxou? Vamos lá então. Inclusive, Pichu, calma aí, Oi. só uma pergunta pro Pichu antes. Quero saber se o quão lore wiser ele é. Ok. Por que um touro? Não sei. Eu acho que eles queriam escolher. Se eu não me engano, eles na coletiva lá dos presidentes, eles falaram que queriam escolher um animal e escolheram o gado. Se eu não me engano, foi isso. Eles queriam escolher um animal e escolheram o touro. Valeu. Forte, Se eu forte. não me engano, foi isso. Não tem um motivo, não tem um. Cara, tem um segredo por trás do touro. Não, eles queriam escolher um animal e acharam o touro da hora e botaram o touro. Valeu. Então vamos para os classificados ao Mundial. Nessa rodada que inclusive teve jogos hoje ao redor do mundo, já já a gente fala disso, mas vamos falar dos classificados.
Falta só o campeão da Kings League Espanha, o campeão da Kings League América e 5 wildcards. Então faltam apenas 7 vagas no Mundial. O Caraço, o time dos Corvos da França, e o Panam All Stars garantiram a vaga se classificando para a semifinal, estão no Mundial. Brasil fechou as 4 vagas com Fúria, Dendele, Desimpedidos e Fluxo. O da Espanha, a gente já entra para falar lá sobre a última vaga, mas como vocês viram, não foi decidido. Os- América está aberto ainda. Itália, Boomers, Gear 7 e Zeta garantiram as 3 vagas remanescentes. E na Kings League Alemanha não vai ter uma final entre Era Colônia e Futebolistas Loucos. Os espectadores decidem quem é o campeão moral. No último confronto entre os dois, o Futebolistas Loucos ganhou, então pode-se dizer que o Futebolistas Loucos é o campeão moral. Mas o Era Colônia só perdeu esse jogo, né? Ganhou todos os outros e só perdeu esse. Então, Pô, essa última vaga da Espanha é aquele time lá que tinha que fazer o Então, impossível ó, pra pegar se essa eu, vaga? não, se eu não, cara, então, vamos entrar aí. ó, o Vinebas pode me corrigir, mas se eu não me Aham. engano, essa vaga dentro do Science e o X-Bayer Team. Se por Perfeito. algum motivo o Science não for campeão da Kings League, o X-Bayer não precisa ser campeão. Ele se classifica É. pelos pontos. Porque se eu não me engano, os Exatamente. que estão envolvidos na semi já são Ah, times não, classificados. era isso aí, era isso aí, era isso aí. É isso aí. Que eles passaram pelo play-in, né, e tudo mais. Ou nada a ver? É, Lembro agora. não. Tá, Eles foram tá. direto pras quartas, então vamos puxar os jogos da Espanha. No dia 8 de maio teve o play-in. O primeiro jogo, Aniquiladores 11, El Barrio 6. E no jogo entre o Ultimate Monsters do DJ Mario e 1K do Cacilhas, 4x4, o Ultimate Monsters levou nos pênaltis. E mesmo sendo G3xado, o Ultimate Monsters ganhou do Aniquiladores de 4x1 no último jogo do play-in. Nas quartas de final, teve o confronto direto entre os Saiyans e X-Bayer, que estão disputando a última vaga. E o Saiyan segue vivo. O X-Bayer agora depende dos outros times serem campeões para conseguir a vaga no Mundial. Enquanto o Saiyans precisa vencer os mais 2 jogos para garantir a vaga no Mundial. E o Saiyans é um time aí que já esteve no último Mundial, que pode correr o risco de ficar de fora, foi né? O Ficha campeão não com foi Saiyans. o Saiyans, é o do Greg F, né? Foi o. Isso. Então ele foi o último campeão da Liga Espanhola. Não, penúltimo, penúltimo, porque né? o último foi o Gigantes. O Saiyans foi o campeão que Não, por garantiu a acaso- vaga pro Mundial de Clubes do G3X e Fúria, né? De 2 split atrás. Então, Isso. esse foi aquele maluco lá que. Que botou a tava na camisa do Ultimate semifinal? Móstoles e bateu o pênalti Nossa, com a camisa não do tô J. mais Mario e fechado perdeu. com Saiyans, mano. Não tô mais fechado com Saiyans. Mas você já não tava naquele free DJ Mario já? É, não, DJ pô. Mario, mas esse cara é um Ah, palhaço. tá. Ah, tá. Tá. Aí, o Gigantes, atual campeão da Kings League Espanha, ganhou do Portinos, atual campeão mundial. E o Cune Sports, que fez o tapetão para jogar o Mundial, foi eliminado para o Ultimate Móstoles. Então, no dia 14, teremos as semifinais entre o Saiyans e o Móstoles e Los Troncos e Gigantes. Los Troncos teve a melhor campanha, pulou direto para a semifinal. Então, espera-se uma final entre Los Troncos e Ultimate Móstoles. Se for essa a final, se confirmar, é entre os dois times que têm as 2 melhores campanhas dos últimos 2 splits da Kings League Espanha. Só que o Ultimate Móstoles veio do play-in, teve um desempenho meio abaixo nesse split atual. Então seria bem interessante se eles fossem campeões, inclusive. Free DJ Mario, né, Pedrão? Free DJ Mario. Eu- Mas, ô, volta ali na G3xada do Ultimate Monsters, rapidão. Eu tenho um fato... Foi literalmente isso. Mano, foi tipo literalmente. Foi uma hora segundo. depois Os caras eles não deram jogaram e amassaram os Caralho, americanos. mas teve um descansito ali, mano? Ou Não. tipo, foi diretão? O Ultimate Monsters jogou direto e o Aniquiladores Caralho, descansou mano. uma hora. Mano, Isso que o do loucura, Ultimate que Monsters foi loucura. pro shootouts contra o bom time do Cacilhas. Ó, Caralho, e eu que tenho uma loucura. curiosidade que envolve até o G3X nos Gigantes, sabia? O Victor Vidal, o goleiro do Gigantes, é um dos melhores goleiros do mundo de Kings League, se não o melhor. Ele acompanha o G3X. O velho Vamp falou que ele foi o primeiro jogador a mandar mensagem pra ele depois da eliminação, mandando aquele abraço. E já se Ó. estudam propostas de empréstimo, igual rolou do K9 Eita. e o Andreas pra jogar no Portinos, do Victor Vidal jogar uns jogos da King League Brasil pelo G3X no próximo split.
Já tem Da conversas hora. em abertos aí do Que melhor goleiro beleza. do mundo aí da É, eu Kings League. acho que só desse lado aí, né? Porque eu duvido depois do que aconteceu com o Kelvin e o G3X sair emprestando jogador, mano. É que o Kelvin antes. É que o contrato do Kelvin era. Ele não era restrito, né? Então ele joga. O único Ah, contrato de exclusividade era pela Kings League. Ele podia. sim, Igual, o Tom foi eliminado, mas jogou uma várzea de futsal depois. O Rufino jogou várzea de Não, é futsal. certo, é certo. sim. Tipo, logo depois da eliminação, 3 dias depois, eles já estavam ganhando dinheiro, né? Mas o Kelvin acabou lesionando num campeonato estilo showball de futsal lá nos Estados Unidos, onde ele era o artilheiro isolado, apesar do time não estar tendo uma boa campanha, ele era o artilheiro isolado do campeonato. Ele se lesionou num jogo que ele fez 3 gols, acho. Então, Teve um de letra que ele fez lá, um sinistro. foi duro aí. É. E eu acho que mas é legal ter esse marketing internacional de empréstimos de jogadores para jogar uma ou 2 rodadas. Não sei como Sim. funciona, se eles entram como wildcard, acho que não. Pô, Será? maneiro. Tem que ver como funciona. Não sei como Kelvin e o Andres jogaram pelo Portino. Eu tenho que ir atrás dessa info. Pro segundo split eu vou estar fiadaço em tudo, viu, galera? Vambora. É isso. Vambora. Bora de Américas, então? Bora. Sim. Américas é aquela. Como eu tinha falado no anterior, o Galacticos del Caribe precisa que Los Chamos, Persas ou eles vençam. Só que os persas foram eliminados, né? Primeiro teve o play-in, sobe um pouquinho aí, Pichu, que o Clube de Cuervos ganhou do Muchachos 6-5 e o Peluche Galigari ganhou do Real Titan nos shootouts. E o Peluche Galigari também foi G3xado, E vocês também podem ver ganhou. pelo horário ali, e também ganhou. E passou para as quartas, que foi no dia 11. Os persas foram eliminados pro Los Aliens. Los Aliens era que o Pedrão tinha falado que tava fechadão com eles. Fechadão. Aham. É o time do Castro, streamer de FIFA, que não estreou mais FIFA Ga tem uns 3 anos. o Galácticos del Caribe passou do West Santos e o Raniza passou do Peluche Galigari. Então teremos uma semifinal entre o Galácticos del Caribe e Los Chamos, Galácticos del Caribe e Raniza, Los Chamos e Los Aliens. Se o Galácticos del Caribe fizer o seu dever de casa e passar do Raniza e os Chamos passar dos Aliens, a vaga fica direto pro Galácticos do Caribe, independente do resultado na final. Eu tenho uma Inclusive, curiosidade aqui. Ô, Pedrão, só pra eu acho que falar. você ia falar a mesma coisa que Você eu. ia falar do gol da Lana? De pênalti Aham. presidente do Raniza? Sim, sim, Aí ó, sim. a gente teve um golaço Um aí. insight junto. Um golaço o presidente da Lana, que é presidente do Raniza, chutou na gaveta. Foi um baita Que golaço beleza. do presidente aí do Raniza, que é o favorito, né? Se eu não me engano, do Américas de novo. É o atual campeão e se mantém franco favorito aí. Pra ganhar Sim, de eles novo. tiveram até um desempenho um pouco meio abaixo, assim, por assim dizer, né? O Los Chamos teve aquela campanha espetacular que eu falei. Abaixo, assim, tipo, ficou junto naquele bolo, né, dos classificados. Ficou todo mundo muito próximo um do outro. Não sobrou no campeonato. E o Los Chamos que vem tendo essa campanha incrível que garantiu a vaga no Mundial pelos pontos, que no primeiro split ficou em último, que no segundo split ficou em quarto e deixou a vaga no Mundial que passou escapar, e que agora vai estar no Mundial, vem forte aí. Uma final entre Los Chamos e Raniza é o esperado, né? E o Galácticos del Caribe, se for eliminado, vai ter que torcer muito pro Los Chamos ser campeão pra poder estar O Raniza não no tá Mundial. classificado ainda, né? O Raniza não, o Raniza precisa vencer esse split pra O poder Raniza tá na situação conseguir do a Saiyans classificação. aqui. Exatamente. O Los Aliens também, né? Uhum. Tá, o Los Chamos e os Persas foram classificados. O Olimpo, que apesar de ter sido eliminado na primeira fase, como ganhou o split anterior, também tá. Então essa última vaga tá entre esses três aí, né? Maneiro. Quem for campeão, tirando o Los Chamos ali. E o Galácticos del Caribe pode ser a vaga sobrar pra ele se o Los Chamos for campeão. Maneiro, maneiro. Tá Valeu. bem aberto, né? Acho que é o lugar que mais tá aberto essa última vaga, né? Porque na Espanha, tipo, o Saiyans tem que fazer a campanha histórica pra poder conseguir roubar a vaga do X-Buyer. Ser campeão, né? Eu tô torcendo pro Raniza aqui no Américas. Forte. Torcendo pro Raniza. É,
bora de Itália. Vamos por Italy. Itália que teve o play-in, teve as quartas e teve a semi também. Foi a play-in no dia 9, as quartas no dia 10 e as semis hoje. No play-in, o Alpac passou dos Underdogs, o Black Lotus do Circus e o Black Lotus foi GTXizado. Nossa, foi 100%. amassadaço. Tomou um 10-1, dois jogos que foram pros shootouts, tá todo mundo cansado já. E, pô, o nível, com todo respeito, É o abaixo. nível da Kings League Itália é bem abaixo, tanto que o Alpac meteu 10-1 no time e logo depois tomou 11-3 do time do Luca Toni, né, que é esse Cara, Zeta. eu sei que tem um jogador dessa Kings League Itália que ele é absurdo de bom, mas eu esqueci o nome dele. E qual time que ele joga. Deve ser Mano, algum- tem o até o BBB Bonucci já no citou. Boomers também. Deve ser algum jogador do Stallions. Falavam muito bem desse time do Stallions desde Talvez, quando talvez. saiu e foram eliminados. Sim. Aí nas quartas, o Zeta, time do Luca Toni, campeão do mundo, venceu o Alpac e garantiu a vaga no Mundial. O Gear 7 venceu o Zebra nos shootouts, também garantiu a vaga no Mundial. E eu queria puxar pra falar rapidinho, mas um pouco mais detalhado desses Stallions e Boomers, que eu tava assistindo esse jogo pela stream do Gaules e foi muito loucura, né? Porque Quer que eu coloque Pelo o highlights palavras- aqui, ô Vinebas? Eu dou um pode jeito. ser, se quiser puxar o highlight. Vou dar um jeito. É porque, contextualizando, né, pelo que palavras do Gaules, o Stallions é o time com a maior torcida da Itália na Kings League e é o time do maior streamer da Itália na Kings League. Então eles estavam numa situação meio G3X ali de se fosse eliminado, o Piquet já tava com o telefone na mão pra ligar pro presidente do Stallions pra chamar pra uma eventual repescagem. E esse jogo foi tão maluco nos minutos finais, né? Na hora em que eu abri pra assistir o jogo, ele tava sendo um jogo bem honesto de quartas de final, né? Valendo vaga no Mundial. Mas o que foi da hora mesmo foram os minutos finais. Que depois dos 2 gols pênaltis presidente, tava 3-2 pro Boomers. E o Boomers teve um gol, se eu não me engano, anulado. Um gol dobro anulado, foi isso? Calma, 3 É, a 2. tá, ó, tava 3-2 pro Boomers. Eu acho que é o lance seguinte. Aqui, ó, pênalti Vai presidente. um pouco mais pra frente. Isso. Gol do Stallions. Tava 3-1, o Stallions fez 3-2. Aí, se eu não me engano, teve um gol, já no gol dobro, anulado do Boomers. Vamos ver se Deixa eu é ver se é esse esse aí. lance aí. Tá, esse é um ataque do Stallions. Gol do Stallions. Ah, esse foi o gol do Não, esse foi o gol que valeu. Mas se eu não, eu acho que teve um gol do Boomers que foi anulado, ou um próprio gol do Stallions que foi anulado. Aí o Stallions foi lá e marcou esse gol, teve o gol dobro, 42 do segundo tempo. Ó, Não, calma. tamo classificado, Bonucci, classificação histórica. Aparentemente estava impedido o Stojkovic ali. Não vou mentir, eu achei que ele estava impedido. Vamos ver se foi eu esse o também lance que anulou. achei. Uma treta sem tamanho. Estão vendo Mais se uma foi bela roubada falta? de bola. Nada, né? Nossa, Na que bola, carrinho na limpo. bola, Na na bola, bola, na bola. Caralho, que carrinho. Ô, ensinou pro Bonucci como é que faz, mano. Mas o Stojkovic parecia que Bonucci estava ficou de impedido xereca no mesmo. lance Parecia ali que estava ainda. impedido. Mas rolou uma treta o federal impedimento aí desse não sei. gol. Rolou, teve briga, os caras estavam se xingando. Só que aí teve um pênalti pro Boomers aos 44 do segundo tempo. Logo em seguida, vai ter muito lance dessa treta aí. Acho que vai ser agora o lance do pênalti pro Boomers. Pênalti! Pô, o cara tropeçou Aos e puxou o gol. 44 do segundo. Aquele pênalti besta que deu a vaga Nossa, no o cara Mundial pro tropeçou Boomers. sozinho e puxou o outro pra baixo. Que deu uma valorizada, É né? óbvio. Pô, eu Aí quero ver esse o pênalti de amigão novo, aí. com todo respeito. Quero entender se trança a perna embaixo. Nossa, ele caiu sozinho mesmo. Não, ele caiu sozinho. Ele caiu sozinho e Puta puxou o outro na que maldade. pariu. Puxou a meia do outro. Puta que Aí teve pariu. E aí, esse né? gol aí do Simone Lofaso Nossa, pra bem batido, sacramentar. bem batido. No cantinho. Então o Boomers eliminou aí o Stallions, né? O Dendelezou o Stallions F. e garantiu a última vaga italiana no Mundial.
teve cartão vermelho depois, os caras saíram no soco, Mano, teve uma hora que o árbitro, ele deu 3 cartões amarelos no mesmo lance pro pessoal que tava no banco do Boomers. Tipo, foi um rolê assim. Foi muito absurdo. Tipo, o árbitro falou um pouco mais alto, o árbitro tava dando cartão amarelo. Jogo de Libertadores Aí- na Itália. Não, foi um jogo bem de Libertadores mesmo. E depois teve as semifinais já, né? Hoje foi as semifinais. O Zeta do Luca Toni eliminou o Boomers e o Daryl Maza segue smurfando na Kings League Itália. Vai fazer a final Zeta e TRM FC. Tudo pra ser um encontro de bom futebol, né? O melhor time até então da Kings League Itália contra o time de um campeão do mundo. Eu vou Vamos assistir ver o essa que final. aguarda. Que vão ser as 3 finais, né? França, Itália e Espanha, tudo um atrás do outro. A Alemanha E podia Kings League botar... França. Podia botar o Era pra jogar, né? O Era aí... Podiam ter botado o Era aí. Só pra ter, né? Só pra ter a final no mesmo dia dos outros países, né? Mas não, é uma várzea. Ontem, dia 11, no domingo, teve o play-in e as quartas, no mesmo dia na Kings League França, né? Que é o campeonato um pouco mais enxuto. No play-in, o 360 Nation venceu o Wolfpack, que é o time dá uma porrada de jogador lá. E nas quartas, o Caraço eliminou o G3X, ou G37, ou Generation É 7 impressão da minha França. ou esse cara a sua inspiração no Haikyuu? Eu acho que sim. Que se eu não me E engano... imagino que o Clube de Cuervos lá da América, se pá que também é. Porque, se eu não me engano, o nome da escola é Karasuna e é um corvo Karasuna, também. aham. Sim, Caraço é corvo, né, em japonês. Aí Ah, então eles pode eliminaram... ser corvo mesmo. mas pode ser, pô. É. Mas estão aí, vamos ter o Caraço no Mundial e o Panam Stars, que fez a melhor campanha na fase regular ali, eliminou o 360 Nation, que também foi G3xado. Tiveram uma horinha de descanso pelo menos, mas o Panam Stars veio bem tiveram mais... 2 horinhas. O Panam Stars estava bem mais descansado, conseguiu fazer valer a campanha, né? O favoritismo da campanha. Semifinal entre F2R, o time do Nasri, contra o Caraço, e o United contra o Panam Stars, que tiveram E aí. aqui já são os 4 classificados, né? Pro Mundial. Já são os 4 classificados para o Mundial. Que nós falamos no vídeo passado. Que a semi é Então hoje. agora. Quer dizer, vai ser amanhã, né? Amanhã, sim. Que já é hoje, né, Já é aqui pra hoje, gente. Então. Fica aí. Provavelmente a próxima vez que voltarmos vai ser pra comentar a final da Kings League Brasil. E depois acho que vale fazer um vídeo comentando todas as finais? Vale, Olha, né? a gente faz no vídeo da final do a gente faz o pré-jogo, né? O vídeo. Não sei se a gente vai fazer o pré-jogo do vídeo da final. Mas provavelmente faremos. Porque já tá meio um pouco nesse vídeo. A gente pode fazer uma análise da final global, sim, de todas as finais que rolou pelo mundo. E provavelmente a gente faça um vídeo desse novo draft quando sair aí, pra ver, talvez a gente também tenha desse draft brasileiro aí. Ver o que os times vão aprontar, vai ser legal. Conteúdo pra vocês enquanto não volta a Kings League, né, que já tá acabando, infelizmente. Parece que começou ontem e já tá acabando. É foda. Passou Já rápido. estou com saudades. Já estou com saudades. Mas... Pedrão agora que vai poder assistir do mesmo jeito que os jogadores e presidente do time dele vão assistir o Mundial, né? De casa, né? Ou será que casa. não? Ou será que não? Ou será que não? Mas... eu acho que foi isso, né? O Giro Mundo. A gente volta aí pra comentar as finais globais. E é isso. É isso. Valeu. Muito obrigado pela audiência, por ter acompanhado nós até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Daquele jeitão que vocês já sabem. Agradecer bastante vocês aí que, pô, parece pouco, mas todo vídeo batendo mais de 50 views aí, pô, tô felizão. A gente apoia, está muito nesse projeto. E vamos por mais, rapaziada, vamos por mais. É só o começo. É só o começo. É só o começo da Kings League, é só o começo da Kings Legos. Cuidado com esses dedos aí, Pedrão. Vai ser caçado. Tô fazendo Na Bahia já não entra jogo mais. de coordenação motora. Na Bahia o Pedrão já não entra.
Já tentou fazer esse jogo de coordenação motora? Tenta aí, tenta aí. Tem que levantar um polegar e o indicador e aí trocar. Mó Tá de difícil, brincadeira. cara. Não, é difícil esse Eu jogo, cortei pô. nisso. Eu cortei a gravação nisso. Eu cortei a